Parashá Shemot, o nome da Parashá. A palavra Shemot significa nomes. Como vemos no versículo, estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram do Egito. É Êxodo 1:1. O nome de uma pessoa é uma questão extremamente pessoal. Sempre que uma pessoa ouve o seu nome sendo chamado, a palavra ecoa em seu coração e eleva seu espírito. A pessoa tem um sentimento tão forte por seus nomes que são capazes de pagar, fortunas para tê-los escritos em edifícios, uma vez que anseiam suas identidades perpetuadas em pedra. Na realidade, um nome é uma entidade tão enraizada que, se uma pessoa desmaia, Deus nos livre, sussurrando o nome dela em seu ouvido, podemos trazê-la de volta à consciência. Este é o significado profundo de um nome. Superficialmente, porém, um nome não expressa as qualidades únicas e essenciais de uma pessoa. Na realidade, várias pessoas diferentes possuem exatamente o mesmo nome. Um nome expressa, assim, certo paradoxo. Aparentemente, um nome não lhe conta nada sobre uma pessoa. E ainda, se estudarmos mais profundamente, é uma palavra que apresenta a total singularidade de um ser humano. E é precisamente por esta razão a qualidade paradoxal de um nome que esta Parashá é chamada Nomes. O paradoxo em nossa Parashá é que nós lemos aqui sobre um momento de escuridão para os judeus. Eles descem ao exílio, são escravizados, e quando um vislumbre de esperança aparece no horizonte, quando Moshe vem ao resgate de seu povo, o resultado imediato é que as coisas pioram. Por outro lado, como é relatado no Midrash, o tema fundamental de nossa Parashá é a redenção. Shemot Rabbah 1:5. Essa é a razão pela qual a Parashá é chamada Nomes, já que um nome também é um paradoxo. Precisamente o mesmo tipo de paradoxo que nós testemunhamos nessa Parashá. Pois no mesmo modo que um nome é superficialmente um ocultamento da verdadeira identidade de uma pessoa, já que estas pessoas diferentes compartilham o mesmo nome, e, contudo, num olhar mais profundo, o ser humano sente que seu nome representa a sua total singularidade. Assim, também, a Parashá de Shemot é, aparentemente, um encobrimento do espírito judeu. Porém, de forma mais profunda, o seu espírito sempre permanece intacto e vivo, baseado em Sirat Shabbat, Parashá Shemot 5746. O começo do exílio egípcio. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Jacó, cada um com sua família: Reuven, Shimon, Levi e Yehudá, Issachar, Zevulun e Binyamin, Dan, Naftali, Gad e Asher. O número das almas que emanaram da coxa de Jacó era 70. E Yosef estava no Egito. Yosef morreu, assim como seus irmãos e todos daquela geração. Os israelitas eram férteis e prolíferos, e sua população aumentou e se tornou muito forte. A terra ficou repleta deles. Um novo rei, que não conheceu Yosef, subiu ao poder no Egito. Ele anunciou ao seu povo: os israelitas são mais numerosos e mais fortes do que nós. Nós devemos agir sabiamente com eles. De outro modo, eles podem se multiplicar tanto que, se houver uma guerra,
eles se juntarão aos nossos inimigos e lutarão contra nós e partirão da terra. Assim, eles, os egípcios, nomearam funcionários de tribos sobre eles, os israelitas, para afligi-los com o trabalho duro. E eles, os israelitas, construíram as cidades de Pitom e Ramsés como centros de armazéns para o faraó. Mas quanto mais os egípcios os colocavam em seus corações para os afligirem, mais os israelitas proliferavam e se espalhavam. Os egípcios ficaram enojados com repugnância dos israelitas. Os egípcios escravizaram os israelitas com um trabalho destinado a quebrar os seus corpos. Eles fizeram suas vidas miseráveis com trabalho pesado, envolvendo argamassa e tijolos, assim como toda espécie de trabalho no campo. Todo o trabalho que lhes impunham era com a intenção de abatê-los. As parteiras israelitas desafiam o faraó. O rei do Egito falou às parteiras hebreias, cujos nomes eram Shifrá e Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, vocês devem olhar cuidadosamente a cadeira de parto. Se a criança for um menino, matem-no. Mas se for uma menina, deixem-na viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara. Elas mantiveram os meninos vivos. O rei do Egito convocou as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso, deixando os meninos viver? As parteiras responderam ao faraó: porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas sabem dar à luz. Elas dão à luz antes de as parteiras chegarem a elas. Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito numeroso. Em virtude de as parteiras temerem a Deus, ele lhe deu casas, linhagem, familiares. O faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo menino que nascer deve ser jogado no Nilo, mas toda menina deixem viver. O nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi foi e recasou uma filha de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Ela viu que ele era bom e o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais ocultá-lo, ela pegou uma cesta de junco, revestiu-a com argila e pinche e colocou a criança nela. Ela a colocou nos juncos perto da margem do Nilo. Sua irmã permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para se banhar no Nilo, enquanto suas servas andavam ao longo de sua margem. Ela viu a cesta nos juncos e mandou sua serva que a trouxe. Ela abriu o cesto e viu o menino. Um jovem estava chorando e ela teve pena dele. É um dos meninos hebreus, ela disse. A irmã de Moshe disse à filha do faraó: devo ir e chamar uma ama de leite das mulheres hebreias para amamentar a criança para você? Vá, respondeu a filha do faraó. A jovem foi e trouxe a própria mãe do menino. Toma esta criança e a amamenta, disse a filha do faraó à mãe. Eu te pagarei um salário. A mulher tomou a criança e a amamentou. Quando o menino cresceu, sua mãe o trouxe para a filha do faraó. Ela adotou como seu próprio filho e o chamou de Moshe, pois eu o tirei da água, ela disse. Moshe cresce. Foi num desses dias, quando Moshe cresceu, que ele começou a sair para seu próprio povo. E viu seu trabalho duro. Ele viu um egípcio batendo em um de seus irmãos hebreus. Moshe virou-se para um lado e para o outro
E quando viu que nenhum homem estava por lá, ele matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Moshe saiu no dia seguinte e viu 2 homens hebreus brigando. Por que você está batendo em seu companheiro? Ele perguntou ao perverso. Quem te fez nosso príncipe e juiz? O outro respondeu. Você pensa em me matar como matou o egípcio? Moshe ficou amedrontado e disse. O incidente ficou conhecido. Quando o faraó ouviu acerca da ocorrência, tentou matar Moshe. Moshe fugiu do faraó e mudou-se para a terra de Midian. Ele sentou-se perto do poço. O governador de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e estavam começando a encher os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os outros pastores vieram e tentaram afugentá-las. Moshe se levantou e veio em seu auxílio, e então deu água ao seu rebanho. Quando elas vieram ao seu pai, Reuel, ele lhes perguntou, como vocês conseguiram vir tão cedo hoje? Elas lhes responderam, um homem egípcio nos salvou das mãos dos pastores. Ele também tirou água para nós e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele agora? Perguntou às suas filhas. Por que vocês abandonaram o homem? Convidem-no e que ele coma pão. Moshe aceitou morar com o homem e ele deu a Moshe sua filha Tzipora como mulher. Ela deu à luz um filho que Moshe chamou de Gershom, pois ele disse, eu tenho sido um estrangeiro ger numa terra estranha. Deus lembra de seu pacto. Depois de muitos dias terem se passado e o rei do Egito morreu, os israelitas estavam gemendo por causa de seu trabalho árduo e eles clamaram. Seus rogos, em virtude de seu trabalho forçado, vieram diante de Deus. Deus ouviu seus gritos e ele lembrou seu pacto com Abraham, Isaac e Jacó. Deus ouviu os israelitas e Deus soube, e ele mostrou interesse. A sarça ardente. Moshe apacentava o rebanho de seu sogro Itró, governador de Midian. Ele conduziu o rebanho para o deserto e chegou à montanha de Deus em Horeb. Um anjo de Deus apareceu a ele em uma chama de fogo no meio da sarça. E Moshe viu que o arbusto estava em chama, mas que o arbusto não se consumia. Moshe disse, deixe-me ir até lá e investigar este fenômeno maravilhoso, porque o arbusto não queima. Quando Deus viu que ele estava indo investigar, o Todo-Poderoso o chamou do meio da sarça. Moshe, Moshe, ele disse. Eis-me aqui, ele respondeu. Não chegue mais perto, disse Deus. Tira seus sapatos de seus pés, pois o lugar sobre o qual você está é um solo sagrado. Ele disse, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraham, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moshe escondeu a face, pois ele temia olhar para Deus. Deus disse, eu tenho visto o sofrimento de meu povo no Egito e eu tenho escutado os seus gritos causados pelos seus condutores de escravos, pois eu estou ciente de seu sofrimento. Eu descerei para livrá-lo das mãos dos egípcios. Eu os tirarei dessa terra para uma boa e espaçosa terra, para uma terra em que jorram leite e mel. O território dos cananitas, dos hititas, dos emoritas, dos perezitas, rivitas e jebusitas. Agora mesmo o grito dos israelitas está chegando até mim. Eu também vi a opressão com o qual o Egito
os está subjugando. Agora vai, eu lhe enviarei ao faraó. Você tirará meu povo, os israelitas, do Egito. Moshe recusa a missão de Deus. Moshe disse a Deus: quem sou eu para ir ao Egito? E como posso tirar os filhos de Israel do Egito? Ele respondeu: porque eu estarei consigo. E este arbusto ardente é a prova de que eu enviei você, e você terá êxito. Quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus nesta montanha. Moshe disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles me perguntarão, qual é o seu nome? O que deverei lhes dizer? Deus falou a Moshe: Ehyeh asher ehyeh. Literalmente, quer dizer, eu serei o que eu serei. Então ele disse: isto é o que você deve dizer aos filhos de Israel. Ehyeh, eu serei. Enviou-me a vocês. Deus disse ainda a Moshe: você deve dizer aos filhos de Israel, Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, me enviou a vocês. Este é o meu nome eterno, e é assim que eu devo ser recordado por todas as gerações. Vá, junte os anciãos de Israel e lhe diga, Deus, o Deus de seus pais apareceu para mim, o Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob. Ele disse, eu realmente lembrei de vocês e do que está lhe acontecendo no Egito. Eu declaro que os farei sair da aflição do Egito para a terra dos cananitas, dos hititas, dos emoritas, perezitas, revitas e ebusitas, para uma terra em que jorram leite e mel. Eles escutarão a sua voz. Você e os anciãos de Israel irão então ao rei do Egito. Vocês devem lhe dizer, Deus dos hebreus, se revelou para nós. Agora nos deixe ir por 3 dias de jornada para o deserto para sacrificar a Deus, nosso Deus. Eu sei de antemão que o rei do Egito não lhe permitirá sair, a não ser que eu mostre a ele uma mão poderosa. Eu, então, mostrarei meu poder e demolirei o Egito através de todos os atos miraculosos que realizarei em sua terra. Depois disso, ele mandará vocês saírem. Eu darei ao povo graça aos olhos dos egípcios, e quando vocês todos finalmente saírem, não irão de mãos vazias. Toda mulher tomará emprestado artigos de prata, ouro, assim como roupas de sua vizinha ou da mulher que estiver vivendo com ela. Vocês os colocarão sobre seus filhos e filhas, e vocês assim drenarão o Egito de sua riqueza. Moshe questiona a Deus. Moshe respondeu dizendo, mas eles não me acreditarão. Eles não me ouvirão, eles dirão, Deus não lhe apareceu. O que é isto em sua mão? Perguntou Deus. Um cajado, ele disse. Ele disse, atira-o ao chão. E ele o atirou ao chão, e o cajado se transformou numa serpente, e Moshe fugiu dela. Deus disse a Moshe, estenda sua mão e agarre o rabo. Moshe estendeu a mão e agarrou a serpente, e ela se transformou de novo num cajado em sua mão. Assim, eles acreditarão que Deus lhe apareceu. O Deus de seus antepassados, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob. Deus então disse a Moshe, por favor, coloque sua mão sobre seu peito. Ele colocou sua mão em seu peito, ele então a removeu de seu peito e ela estava leprosa como a neve. Ele disse, coloque sua mão em seu peito de novo. E colocou sua mão em seu peito e quando ele a removeu de seu peito, sua pele tinha voltado ao normal.
Se eles não acreditarem em você e não prestarem atenção na voz do primeiro sinal miraculoso, então eles acreditarão na voz do último sinal. E se eles também não acreditarem nesses dois sinais e ainda não ouvirem a sua voz, então você pegará a água do Nilo e a derramará no chão. A água que você tirou do Nilo irá se transformar em sangue no chão. Moshe disse a Deus: eu lhe peço, ó meu Senhor, eu não sou um homem de palavras, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde o primeiro momento que você falou a seu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Quem deu ao homem uma boca? Disse Deus. Quem faz uma pessoa muda ou surda? Quem dá visão a uma pessoa ou a faz cega? Não sou eu? Deus? Agora vá, eu estarei com sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Mas ele disse: eu lhe peço, ó Senhor, por favor, envie quem você normalmente envia, Aaron. Outra alternativa, envie quem você enviará no devido tempo, Mashiach. Deus irou-se com Moshe. Eu sei que Aaron, o levita, seu irmão, certamente falará por você. Quando retornar ao Egito, você perceberá que ele virá recebê-lo. E quando ele o vir, ele se alegrará em seu coração. Você terá condições de falar-lhe e colocar as palavras em sua boca. Eu estarei com as palavras de ambos, e a dele e a sua. E eu lhe ensinarei o que fazer. Ele falará ao povo por você. Ele será seu porta-voz e você será seu dirigente. Tome este cajado em suas mãos. Com ele você realizará os sinais miraculosos. Moshe parte para sua missão no Egito. Moshe foi embora e retornou ao seu sogro, Yeter. Ele lhe disse: eu gostaria de ir agora e voltar aos meus irmãos no Egito, para ver se eles ainda estão vivos. Vá em paz, disse Yitro a Moshe. Enquanto Moshe ainda estava em Midian, Deus lhe disse: vá, retorne ao Egito, todos os homens que buscavam sua vida já morreram. Moshe tomou sua mulher e filhos, colocou sobre o famoso burro e voltou para o Egito. Ele levou o cajado divino em sua mão. Deus disse a Moshe: em seu caminho de volta ao Egito, reflita sobre todos os milagres que eu coloquei em sua mão. Você os fará diante do faraó, mas eu endurecerei seu coração, e ele não permitirá ao povo ir. Você dirá ao faraó: isto é o que Deus diz. Israel é meu filho, meu primogênito. Consequentemente, eu lhe digo para deixar meu filho ir e servir-me. Se você se recusar a deixá-lo ir, eu matarei seu próprio filho primogênito. Quando eles estavam no lugar onde passaram a noite no caminho, um anjo de Deus confrontou Moshe e desejou matá-lo. Tsipora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, atirando-o aos pés de Moshe. Tu és aquele que tentou assassinar meu marido, ela disse para seu filho. Quando o anjo então poupou Moshe, ela disse: meu marido seria morto por causa do problema da circuncisão. Deus disse a Arão: vá encontrar Moshe no deserto. Ele foi e quando encontrou na montanha de Deus, ele o beijou. Moshe descreveu a Arão tudo que Deus lhe disse acerca de sua missão, assim como das provas miraculosas que ele o tinha ordenado. Moshe e Arão anunciaram a chegada da redenção. Moshe e Arão foram, e eles reuniram todos os anciãos do povo de Israel. Arão relatou todas as palavras que Deus tinha dito a Moshe, e ele demonstrou as provas miraculosas diante do povo.
O povo acreditou. Eles escutaram a mensagem de que Deus tinha lembrado dos filhos de Israel e que ele tinha visto o seu sofrimento. Eles se inclinaram e se prostraram. Depois, Moshe e Arão foram ao faraó e disseram: isto é o que Deus de Israel, declarou: deixa meu povo sair, para que ele possa sacrificar a mim no deserto. O faraó replicou: quem é Deus, a quem eu devo escutar sua voz e deixar Israel ir? Eu não conheço Deus, nem deixarei Israel partir. Eles disseram: o Deus dos hebreus revelou-se para nós. Por favor, permita-nos ir 3 dias de jornada para o deserto e deixar-nos sacrificar a Deus, nosso Deus. Senão, ele pode nos, de uma maneira educada de dizer, lhe abater com uma praga ou a espada. O rei egípcio lhe disse: Moshe e Arão, por que vocês estão atrapalhando o povo do seu trabalho? Voltem e cuidem de suas cargas, afazeres. O povo da terra está ficando mais numeroso. O faraó disse: e vocês querem que eles repousem de seu trabalho? A situação piora. Nesse dia, o faraó ordenou aos capatazes egípcios do povo e guardas judeus, dizendo: não deem ao povo palha para que façam os tijolos como ontem e anteontem. Que eles vão e ajuntem sua própria palha. Enquanto isso, vocês devem exigir deles a mesma cota de tijolos como ontem e anteontem. Não a reduzam, porque eles são preguiçosos e estão protestando, dizendo: deixe-nos ir sacrificar o nosso Deus. Façam um trabalho mais pesado para os homens e certifiquem-se de que eles o estão fazendo. Então, eles pararão de prestar atenção a falsas ideias. Os capatazes e guardas saíram e disseram ao povo: o faraó disse: não mais lhe darei palha. Vocês devem ir obter sua própria palha onde quer que vocês possam encontrá-la. Vocês não podem reduzir a quantidade de trabalho que devem completar. O povo espalhou-se por todo o Egito para juntar restolho de palha. Os capatazes os pressionaram e disseram: vocês devem completar sua cota diária de trabalho, tal como quando havia palha. Os guardas dos filhos de Israel, a quem os capatazes do faraó tinham nomeado, foram açoitados. Foi-lhe dito: vocês não completaram suas cotas nem ontem, nem hoje. Por que vocês não fizeram tantos tijolos quanto ontem e anteontem? Os guardas dos filhos de Israel vieram e protestaram ao faraó: por que você está fazendo isso com seus servos? Eles disseram: não estão mais dando palha a seus servos, mas nos foi dito para fazer tijolos. Seus servos estão sendo açoitados e isso está trazendo culpa para a sua gente. Vocês são preguiçosos, respondeu o faraó. Preguiçosos? Isso é porque vocês estão dizendo: deixe-nos ir, queremos sacrificar a Deus. Agora vão ao trabalho, mas não lhes será fornecida qualquer palha. Mesmo assim, vocês devem produzir sua cota de tijolos. Os guardas israelitas perceberam que estavam em sérios apuros quando lhe foi dito: vocês não podem reduzir sua cota diária de tijolo em cada dia. Quando eles estavam deixando o faraó, um grupo de judeus encontrou Moshe e Arão, esperando para reunir-se com eles. Eles disseram a Moshe e Arão: que Deus lhe pare, você e o julgue. Vocês fizeram nosso odor cheirar mal, destruíram nossa reputação aos olhos do faraó e de seus servos. Vocês colocaram nas mãos deles uma espada para nos matar. Moshe reclama a Deus. Moshe retornou a Deus e disse: ó Senhor, por que você fez mal a este povo? Por que você me enviou? Logo que cheguei ao faraó para falar em seu nome, ele tornou as coisas piores para seu povo.
e você não salvou seu povo? Deus disse a Moshe: agora você verá o que eu farei ao faraó. Com uma mão poderosa ele os deixará ir. Com uma mão poderosa ele os expulsará de sua terra. Aqui termina a Parashá Shemot.